subir, nós queremos descer. Enquanto todos querem as alturas, nós queremos a profundidade. Paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né? Achou que nós não iríamos nos encontrar esta semana, né? Mas Deus é contigo. Muito obrigado por estar aqui nos assistindo, por estar nos prestigiando, estar conosco, né? Estar acompanhando os nossos trabalhos, os nossos vídeos aqui neste canal. Para mim é um motivo de grande alegria de estar aqui falando da palavra de Deus. Já quero pedir um favor para você, antes de iniciarmos a falar sobre a nossa lição de hoje, que você se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você possa receber as notificações de primeira mão, ok? Compartilha também nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, seja lá qual for, no WhatsApp, seja qual for a sua rede social, compartilha para que esta palavra, para que este vídeo alcance outras vidas. Deus quer te usar como um canal de bênção, varão. Ou varoa. Então, vai lá, compartilha este canal, compartilha este vídeo, para que a gente possa estar aí atendendo, estar conseguindo alcançar mais vidas, mais pessoas. E com isso, Deus será engrandecido. Amém? Nós vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. E semana passada nós falamos sobre o Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, as características do Espírito Santo como uma pessoa. Falamos sobre a pericorese do Espírito Santo, ali onde ele se relaciona com o Pai, com o Filho, o Espírito Santo, ali as três pessoas da Trindade se relacionando. Mas nesta noite, neste dia, nesta tarde, no seu horário que você está vendo esse vídeo, nós vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Amém? Então fica esperto, fica atento, e as dúvidas que surgirem aí, deixa nos comentários aqui embaixo, ok? E aí nós vamos estar tirando aí essas dúvidas conforme a gente vai lendo, conforme for surgindo as dúvidas, nós estamos aqui para tirar as dúvidas. Com a graça e a misericórdia e a sabedoria do Espírito Santo, eu tenho plena certeza de que você não irá ficar com dúvidas após você, caso você tenha aí, e nós vamos estar retirando essas dúvidas, e jamais você vai continuar com essas dúvidas, porque o Espírito Santo é aquele que nos ensina, é aquele que nos faz lembrar. Nós vamos ver hoje, aqui, agora, nesse momento, através dos ensinamentos. Amém? Então eu vou compartilhar aqui a lição para você, para que você possa estar acompanhando a nossa lição. Amém? Então, como eu falei para você, olha lá, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, né? Meu nome é Claudevan Moreira, né? Alguns já me conhecem, você que não me conhece ainda, que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu me chamo Claudevan, sou membro da Igreja Assembleia de Deus Ministério Refúgio,
né? Com a graça e misericórdia de Deus, eu sou líder dos jovens ali, juntamente com o nosso amigo Paulo Cruz, amém? Onde nós temos o nosso pastor, presidente, pastor Sebastião Fogel, amém? Então, fique atento que a palavra de Deus vai falar no seu coração. Se surgir dúvida, releia os capítulos, releia os versículos e deixa aí escrito, né, nos comentários para que a gente possa estar tirando a sua dúvida. Amém? Então, nosso texto áureo está lá em Atos capítulo 9, versículo 31, que diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, né? Nós temos aí o nosso texto áureo. Nós temos a nossa verdade prática, que é a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da sua jornada cristã, né? Esse é a nossa verdade prática. A nossa leitura, ela se encontra em João capítulo 16, versículo 7 ao 13, né? Eu não vou estar lendo aqui para que nós ganhamos tempo, quero ver se eu faço esse vídeo aí com um pouco mais ou menos aí, um pouco, se for passar muito aí, 30 minutos, 29 minutos, 20 minutos, né? Porque se a gente faz um vídeo muito longo, também eu tenho uma plena certeza de que os irmãos vão estar se cansando ao ouvir e muitas vezes caem no desespero, fica desestimulado a ficar um vídeo até o final, por ser um vídeo longo, né? Um vídeo comprido. Então, esse não é o nosso objetivo, nós queremos só trazer aqui um resumo do que a lição nos traz, um resumo do que a Bíblia vai nos falar, né? Para que os irmãos também possam também aí ficar com um gosto de querer mais e voltar a ler a palavra de Deus, fazer as suas pesquisas nos seus livros, né? Eu já adianto que vocês devem ter bons livros na sua biblioteca para que você possa estar lendo, né? Nós temos aí um livro sobre o Paracleto, né? do escritor Spurgeon, que é muito bom também. Nós temos aí o livro de apoio da Escola Dominical, do pastor Ezequias Soares, também, que é o escritor dessa lição. Você pode estar adquirindo nas melhores livrarias aí da CPAD e outras livrarias. Também acredito que aqui na cidade também você possa encontrar estes livros, amém? E aí você vai tirar suas dúvidas também, vai fazer as suas pesquisas, ok? Então vamos lá. Nós temos aí um objetivo, eu vou tirar minha câmera aqui para que você possa estar vendo o nosso objetivo, certo? Aí, olha, o nosso objetivo são nós temos três objetivos, que é desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessas nas Escrituras, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador e asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o pecado, né? Então nós vemos aí os três objetivos específicos desta lição, amém? E aí o Espírito Santo como promessa, esse é o primeiro título, né? O primeiro título da nossa lição, o Espírito Santo como promessa. Mas antes eu quero falar para você que a lição passada nós já falamos, né, como o Espírito Santo como pessoa, como a característica do Espírito Santo, sua pericorese. Se você quiser dar uma lida, dar uma estudada, né, ou ver o vídeo novamente, está aqui no canal. Você pode procurar aí né, no nosso canal, que ele ficou gravado aí, tá? Para que você possa ter uma sequência desses vídeos, né? Porque a lição é uma sequência, né? Vai da 1 até as 13 lições. Então, se você perde, se você chega na quinta lição, se não viu a quarta lição, você acaba ficando algumas dúvidas para trás. Então, para que você não possa ficar com essas dúvidas, não perder nenhum conteúdo, eu sugiro para você, né? Lógico, se você quiser bem assim entender, que você vá, assista primeiro o vídeo, outro vídeo anterior a este, depois você volta nesse vídeo e assim sucessivamente, amém? Então faz isso, porque isso você vai estar ganhando, vai ser gratificante para você, não vai gerar tanta dúvida, né? Ou tanto questionamentos assim, ok? Então o plano do Espírito, o Espírito Santo na atuação do plano da redenção, né? Mas aí eu quero primeiro falar o que é redenção, então. Vamos lá. O que é uma redenção?
Redenção nos dias bíblicos é a liberação de um escravo mediante um resgate, né? No grego nós temos litron, podemos ver litron com Y-T-O-T-R-O-N, certo? Litron, Mateus 20, 28, nós podemos ver essas referências aí. E aí a Bíblia, no Novo Testamento, nós vamos encontrar 7 tipos de redenção, né? 7 palavras se referindo à redenção. Eu quero apenas falar de 3 aqui para que você possa ter aí um início, né? Possa ter uma melhor compreensão do que é redenção, certo? Do que a lição está nos propondo, né? O trabalho do Espírito Santo no plano da redenção, ok? Então vamos lá. Eu vou citar para você apenas 3, certo? Que é, primeira, nós vamos falar sobre agorazo, né? Que quer dizer compraste. Podemos ver isso aí em Apocalipse, capítulo 5 e versículo 9. Eu posso ver aqui para você e ler para você capítulo 5 e versículo 9. Vamos ver o que é que ela diz para a gente. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, certo? É aí o que está dizendo o Apocalipse capítulo 5, versículo 9, tá? Então, ou seja, é um compraste, agoraste, que quer dizer compraste, né? Podemos ver isso aí, como eu falei para você em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. A segunda palavra de redenção que eu quero trazer para você é exagorazo, que quer dizer resgate. Resgatou. Nós podemos ver isso aí em Gálatas, certo? Em Gálatas capítulo 3 e versículo 13. Podemos ver também para você, já para adiantar também, tá? Vamos lá. Gálatas capítulo 3 e versículo 13. Vamos ver o que é que ele diz sobre esse tema aí. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, ele resgatou, né? A Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Olha que maravilha, que grandiosidade, misericórdia que Cristo tem para conosco. A misericórdia de Deus é infinita nas nossas vidas, nós podemos observar isso. E tudo isso, nós temos o papel do Espírito Santo já também nesse papel da redenção. Nós temos o papel do Espírito Santo, porque nós sabemos, aprendemos que cada uma das pessoas da Trindade, né, é uma pessoa só em 3, né, triuno, podemos assim dizer, mas cada uma dessas 3 pessoas tem um papel específico, certo? E aí, mas mesmo assim, Cristo nos resgatou, tornando-se maldito, ou seja, porque ele morreu numa cruz do Calvário, e todo aquele que morreu numa cruz do Calvário era tido como maldito, ok? Então a outra palavra que eu quero trazer para você é essa que eu falei no início, que quer dizer litron, quer dizer resgatados, né? Que o que é resgatado? É pagar o preço exigido pelo resgate de um escravo e libertando, certo? Então nós podemos ver isso aí em 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 18. Vamos ver o que é que ele diz. 1 Pedro, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, né? Então nós fomos resgatados, né? Foi pago um preço exigido pelo resgate de um escravo e libertando, né? Isso é o que significa o litron. E aí o agaroso quer dizer compraste, o exagaroso quer dizer resgatou, né? Então, seja, o primeiro agaroso, o pecador estava na praça do pecado, na praça da escravidão. Jesus foi lá e nos comprou, né, com o seu sangue, certo? Então, essas são as 3 palavras que eu quero trazer para você sobre redenção. Temos 7 palavras com definições de redenção no Novo Testamento, mas eu trouxe apenas 3 para que não venha a ficar aí um vídeo muito longo, muito comprido, ok? Então, compreendido o que é redenção, espero que você possa ter entendido o que é a redenção. Então, a promessa messiânica, né? Então, nós temos aqui, a promessa existe porque existe um plano, e não foi um plano qualquer, né? Então, isso envolve as 3 pessoas da Trindade.
o Pai, o Filho e o Espírito Santo, escolhidos de acordo com a pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicados. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Né? Então, veja só, aqui nós temos já o papel dos três personagens, das três pessoas da Trindade, né? Fazendo aí no plano da redenção. Nós sabemos que lá em Gênesis nós vemos isso. Né? Nós vimos isso lá em Gênesis, quando o Espírito Santo era a pessoa que pairava sobre a face da terra. A Bíblia diz que ele dá vida a esse planeta. Nós estudamos isso a semana passada. Se você perdeu esse estudo, eu sugiro, mais uma vez, que volta lá e assiste o vídeo da semana passada, que você vai compreender bem o que eu estou falando. Então, o Espírito Santo estava ali, e o Espírito Santo pairava sobre a terra. E nós vimos também lá em Salmo 104, né, que o salmista pede para que Deus envie o seu Espírito para trazer vida ao meio ambiente, e ecologicamente ele faz o papel de dar a vida ao nosso mundo, ao nosso ambiente, à nossa terra, né? Isso é um dos papéis do Espírito Santo, você pode ver lá em Salmos também. Então, isso está tudo na primeira aula. Se você quiser, volta lá e assiste ela. Depois você volta aqui e continua o vídeo de onde você parou. Amém? Estamos juntos nessa. Então, o que eu quero falar para você nesta tarde, nesta noite, neste dia, né? Que a atuação do Espírito Santo no mundo é o cumprimento de uma promessa veterotestamentária, né? No Velho Testamento. O que quer dizer vetus, né? Vem do latim vetus, né? Que quer dizer iris, quer dizer velho, né? Mas testamentário. Então, veterotestamentário. Isso, o plano, né? O plano da redenção estava isso lá desde o Velho Testamento, já estava planejado já no Velho Testamento, certo? Por isso que eu falo, ou pode ser veterotestamentário, ou você pode falar neotestamentário, também que tem o mesmo sentido no Velho Testamento. O plano da redenção está lá desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já teria sido morto, ou seja, tinha sido já planejado toda a redenção do ser humano na face da terra. Amém? Então, não vamos ficando aí atentos. Nós podemos ver isso aí em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Vamos ver o que é que diz Joel 2 e 29, certo? Para que você possa estar atento. Eu vou cortar aqui, certo? Para que você possa... para que você possa ficar acompanhando aí, né, os nossos comentários. Ageu, capítulo 2 e versículo... Aliás, Joel, né, perdoe-me, Joel. Joel, capítulo 2, versículo 28. Assim, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E há de ser que depois derramarei o meu espírito. Ele está se referindo ao Espírito Santo aqui, tá? Então isso já estava lá desde o Velho Testamento, né? Já estava lá tudo já planejado para que o Espírito Santo também fizesse parte desse plano da redenção, ok? Você pode ver também aí em Atos, capítulo 2, versículo 14, versículo 21, né? Que aí Pedro vai explicar também isso, também vai fazer menção a Joel, capítulo 2, versículo 28. Mas aí você pode ver em Atos, para uma curiosidade que você possa estar, que muitas das vezes a gente pode até perguntar, né? Por que eles perguntaram isso para Jesus, né? Vamos ver lá em Atos, capítulo 2, versículo 14. Versículo 14.
Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens estão embriagados, como vós pensais, sendo ao terceiro dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, certo? Então nós vemos aí que ele fez a menção a Joel, e diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, né? Então você pode ver que aí João, ele menciona aí novamente o Joel capítulo 2 e versículo 28, tá bom? Então nós já falamos aí, né, sobre essa situação aí de Joel, capítulo 2, de Atos, capítulo 14. Mas uma coisa que nos chamou a atenção é que em Joel fala nos últimos dias e João fala também nos últimos dias. E aí chega um momento que os discípulos, né, os apóstolos, Jesus pergunta: e que dias são esses, né? Será esses os dias em que restaura o reino a Israel, né? Então eles achavam que, porque eles pensavam que quando que isso vai acontecer, né? Porque eles tinham isso em mente, né? Que seria nos últimos dias. Joel fala nos últimos dias, João fala nos últimos dias, porque eles entendiam que nos últimos dias nós podemos ver o que iria acontecer em Isaías capítulo 2 e versículo 2 ao 21, né? Você vai ver que ele vai falar sobre os últimos dias, né? Ele diz assim, ó: e acontecerá nos últimos dias, eu vou colocar aqui para você acompanhar, tá bem? O versículo para que você possa acompanhar o versículo aqui nos vídeos, tá bem? Deixo eu selecionar a minha. Olha lá. Certo? E acontecerá nos últimos dias que firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros e correrão a ele todas as nações. Eles acreditavam que Jesus estava, quando Jesus falou nos últimos dias, João falou nos últimos dias, eles estavam achando que era se referindo a isso, que é onde ele acreditava que Jesus vinha para restaurar o reino de Israel, né, dando a eles, né, dando a ele que Jesus ia julgar, né, que Jesus ia trazer ali o julgamento do mal e o bem, né, condenando, né, ou concedendo a salvação ao seu povo. Ele achou que Jesus estava se referindo a esse momento, né? Eles achavam que Jesus, aquele momento ali, era o último dia, né? Então, onde Jesus ia restaurar o reino de Israel. Será esse o tempo em que restaura o reino de Israel? Porque eles acreditavam que Jesus iria julgar aí o mal e o bem, concedendo a salvação aos povos de Israel, certo? Então, por isso que os discípulos perguntam para ele: será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel, tá? Mas Jesus não estava se referindo ainda nesse momento, né? Isso aí não é agora que isso vai acontecer, certo? Então, vamos lá. No plano da redenção já estava preparado antes da fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo, o plano da redenção estava preparado antes da fundação do mundo. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 18. Diz assim, ó: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados a vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, né? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então, nós sabemos que o plano da redenção, né, o plano da redenção do homem, do ser humano, na face da terra, dos seus pecados, né, ele já estava preparado. Há alguém que diga que Jesus, Deus, foi pego de surpresa quando Adão pecou no jardim do Éden. Não, Deus nunca vai ser pego de surpresa, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente.
Então, jamais Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele vai ser pego de surpresa. Ele já sabia, isso já estava tudo arquitetado, já estava tudo planejado. Ele sabia que Adão iria cometer o pecado. Por isso que a Bíblia diz que desde antes da fundação do mundo, o plano da redenção já estava preparado para que você, né, tivéssemos a graça e a misericórdia, tivéssemos a salvação através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, meu querido irmão, meu querido amigo, medita, converta-se, aceita Jesus. Se você não é crente, se você ainda não é evangélico, aceita Jesus, porque nós sabemos aqui que foi um sacrifício de cruz, um sacrifício crucial, né? Tudo isso planejado para que hoje você tivesse o direito à salvação. E isso estava o plano da redenção do Espírito, do Pai, do Filho, né? E ali juntos, ali arquitetando, planejando, né? Para que eu e você hoje nós tivéssemos o direito à salvação. Amém? Então, vamos lá para mais um tópico da nossa lição. Voltando aqui os nossos slides, né? Vamos lá. Deus anunciou diversas vezes, né, e diversas maneiras pelos profetas e a vinda do seu filho como Salvador do mundo, né? Isso significa a participação do Espírito Santo, que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito Santo, né? Então, vamos lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Isaías capítulo 61 e versículo 1, né? Nós vamos ver que Jesus também ele menciona o capítulo, né? Isso lá em Lucas capítulo 4 e versículo 18, ele também menciona, né, fazendo menção ao profeta Isaías, né, ao profeta messiânico, que o profeta profetizou que ele seria ungido, né, Deus iria ungir ele com o Espírito Santo. Então nós vemos isso lá em Lucas capítulo 4, versículo 18 e versículo 21. Amém? A salvação e a plenitude do Espírito Santo anunciados de antemão no Antigo Testamento para o todo o povo, né? Então, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca, derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Isaías capítulo 44 e versículo 3, né? Isso é o que Isaías está dizendo. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, né? Nós já lemos isso aqui em Joel capítulo 2 e versículo 28, ok? Então, meus amados irmãos, nós podemos observar aí que o Espírito Santo ele já fazia parte do plano da redenção desde a fundação do mundo, né? Juntamente com Cristo, juntamente com Deus Pai. Amém? Agora, na Antiga Aliança, nós vamos ver aí que na Antiga Aliança, nós já falamos aí do Espírito Santo como promessa, certo? Que o Espírito Santo já era prometido isso desde a fundação do mundo, desde ali de Joel, desde ali no Velho Testamento, né? Já era promessa de que nós receberíamos o Espírito Santo. E aí nós vamos ver uma situação em que, sobre essa promessa, né? Aqui no Antigo Testamento, agora na Nova Aliança, nós vamos ver isso na Nova Aliança. Há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes, certo? Aí vamos ver aí, ó. Há uma diferença. Eu falei para vocês na semana passada que a atuação do Espírito Santo no tempo antes do Pentecostes, ou seja, no Velho Testamento, ele era restrito a algumas pessoas, a alguns servos, né? Por exemplo, nós podemos observar que o Espírito Santo não era de uma forma unânime, né? Não era abundante a ação do Espírito Santo na vida das pessoas, mas era específico para cada pessoa. Nós podemos ver isso através da vida de Abraão, através da vida de Moisés, quando Jesus usou Noé para pregar o evangelho, né, o perdão, para pregar
o evangelho àquele povo que estava sendo rebelde para que eles voltassem a ter a Cristo, né? Receber a Cristo novamente como seu Salvador, né? Aceitando Jesus Cristo, obedecendo a Deus, né? Nós vemos ali, vemos a ação do Espírito Santo também sobre a vida de Sansão, certo? É para momentos específicos, né? Para situações específicas. Nós vemos também ali sobre a atuação também de Bezaleel, né, em Êxodo capítulo 31 e versículo 3, né, na construção do tabernáculo. Nós vemos ali para a atuação, né, o Espírito Santo na vida de algumas pessoas, especificamente. Mas por que isso? Né? Porque não era abundante. Nós podemos ver lá em João capítulo 16, versículo 12, que Jesus Cristo vai falar que ele queria falar muito mais coisas para eles. Mas eles ainda não estavam preparados para receber isso. Mas a partir do momento que ele fosse aos céus e ele enviasse um outro Consolador, né, como nós já explicamos isso a semana passada, nós teríamos aí a ação abundante do Espírito Santo. Nós não teríamos mais aí o Espírito Santo limitado a certas ocasiões, a certas pessoas, como foi no Velho Testamento, amém? Então nós vamos ver isso aí. E aí nós podemos ver isso também numa situação em que Moisés ele sentiu a pressão do povo de Israel, né? E ele desejou que todo o povo, né, que o povo ali houvesse mais profetas, houvesse mais pessoas ali com o Espírito Santo. E aí nós vamos ver que ele desejou. E aí Deus, né, ouvindo isso lá em Moisés, ele falou assim, não, Moisés, eu acredito que Deus falando assim, fica tranquilo, mas vai chegar o momento certo para isso. Não é agora que eu tenho que derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Não, vai ser, eu vou primeiro, vamos fazer uma promessa, isso no Novo Testamento, isso vai ser concretizado. Aí nós vemos ali, quando no Joel, como nós lemos em Joel capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito, né? Deus fazendo a promessa, atendendo um desejo lá de Moisés, né, quando ele pediu, né, que ele queria que todo o povo houvesse profetas, né, no meio do povo, outros profetas, porque ele estava sentindo o peso da responsabilidade ali sobre os seus ombros, né, de cuidar, de guiar todo aquele povo ali no deserto, toda aquela situação, como os irmãos já bem compreendem, como bem os irmãos já entendem e sabem da situação dali do povo de Israel. Amém? Então nós podemos ver isso aí, ok? E aí as múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, né? Como aí eu falei para vocês, né? Como de profetas, né? E ele disse, ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, falo com ele, né? Números capítulo 12, versículo 6. É justamente isso que eu acabei de falar para vocês, que era específico para algumas pessoas. Não era para todas as pessoas. O Espírito Santo ele não atuava na vida de todas as pessoas. Era específico, para ações específicas, para situações específicas. O Espírito Santo ali, ele capacitava, ele instruía, né? Nós podemos ver também que a ação do Espírito Santo também em Gênesis capítulo 6, versículo 3, que diz que o meu Espírito não contenderá continuamente com o povo, né? Continuamente com o homem, né? Então, ou seja, mais um desejo, né? Mais uma personalidade do Espírito Santo ali, falando assim, olha, eu não vou contender, né? Com todo o tempo com esse povo. Então, nós vemos aí também um desejo, né? Uma decisão, né? Ele tem decisões do Espírito Santo própria, né? Vida própria, né? Como nós assim estudamos na aula passada. Amém? Então, para adiantarmos, nós falamos sobre também a atuação do Espírito Santo na liderança, né? No caso de Moisés, como eu acabei de explicar para vocês, nós vamos falar para o quê? Senão nós vamos prolongar esse vídeo, vai ficar muito comprido, certo? Então, essas habilitações também dos profetas, né, nas revelações, né, nos milagres, né? Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te. Quando eu te deixar, se eu for dizer a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude, né? Isso está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 12. Nós vemos aí um milagre, né, do Espírito Santo, certo? Amém?
Eu espero que os irmãos estejam entendendo, compreendendo. Se você não estiver compreendendo, não estiver entendendo, eu solicito, peço que você deixe o seu comentário aqui embaixo, né? Nos comentários a sua dúvida, que nós vamos estar tirando, né? E aquilo que eu não souber, eu tenho a humildade de perguntar ao meu pastor, ele vai nos ensinar e nós voltamos aqui nesse mesmo vídeo, vamos, né, responder você pessoalmente, aí mandando uma mensagem, se você deixar o seu WhatsApp, deixar o seu e-mail, nós vamos estar respondendo também por e-mail, se você assim o quiser, certo? Nós estamos aqui para compartilhar o que Deus tem colocado aos nossos corações, nós estamos aqui para passar para você aquilo que outrora nós aprendemos, né? A Bíblia diz que nós devemos ensinar também, é a obrigação nossa de evangelizar, de passar avante a graça e a misericórdia do Senhor, né? O evangelho, as boas novas, né? Seja ele por uma pregação, seja ele por ensinamento, o importante é que você faça difundir a palavra de Deus, amém? Nós vemos aí também o Espírito Santo, né? No caso de Bezaleel, como eu falei para vocês, né? Na construção do tabernáculo, né? Com especificidade, né? com o dom do artesão, né? Que era sobre a sua vida, isso era o Espírito Santo que estava ali concedendo a ele, né, essa capacidade, amém? Então nós já falamos sobre atuação no Novo Testamento, né? Falamos sobre atuação no Velho Testamento, certo? Nós já deixamos aqui bem claro, eu vou passar um pouquinho aqui, agora a promessa do Consolador, né? Então o Espírito Santo como a promessa, certo? E aí, como que começou essa promessa, né? Essa promessa do Espírito Santo Consolador, né? Ela começou com o advento do Messias, né? O Espírito Santo repousou de forma incomparável, de forma milagrosa na concepção ali na Virgem Maria, né? Como nós podemos ver isso lá em Lucas capítulo 1, versículo 35. Nós vemos ali que o Espírito Santo, né, foi quem colocou a sementezinha ali, vamos dizer assim, no ventre de Maria, né, da Virgem Maria, que ela foi concebida através do Espírito Santo. Então a promessa do Consolador já estava aí na concepção, né, do advento do Messias, né? Depois ele aparece visivelmente como uma pomba, né, no batismo de Jesus Cristo. Quando João estava batizando o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, de uma forma corpórea de pomba, ele paira, né, sobre a cabeça de Jesus, e ali as multidões que estavam ali conseguem, né, enxergar e tirar e contestar, né, e ver que realmente que era o Senhor Jesus Cristo, né, se fazendo ali, se cumprindo como o profeta messiânico, né? O profeta Isaías também já tinha profetizado que ele seria ungido, né? Que o Espírito Santo do Senhor ia habitar nele, ia descer sobre ele, né? Então ali no batismo de Jesus Cristo, o Espírito Santo de uma forma corpórea, como de uma pomba, né, unge o Senhor Jesus Cristo, ali dando a ele também autoridade, poder, porque naquele momento ele era um ser humano, 100% Deus, ele estava ali iniciando seu ministério terreno aqui na terra, né? Então é isso aí, e nesse momento nós já falamos, né, se cumpriu a promessa de Isaías 61, né, em Lucas capítulo 18, versículo 21, ok? Então é isso que nós vamos falar agora, né? Então eu coloquei aqui uma definição, né? Agora vamos falar sobre o Espírito Santo consola e ensina. Vamos passar um pouquinho aqui à frente para que ele não possa ficar muito longo, né? A vida do Consolador estava associada à volta de Jesus aos céus, né? Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, né? Então veja que era preciso que o Senhor Jesus Cristo fosse assunto aos céus, para que o outro, né? Nós já falamos também isso a semana passada sobre essa palavra outro, né? Que quer dizer de igual substância, de igual consubstância, né? Um outro consolador, um outro paracleto, né? Porque Jesus Cristo também é um paracleto. Eu vou falar aqui mais tarde, aqui mais para frente, o que quer dizer paracleto. Então Jesus Cristo está dizendo, e se eu não for, não tem como outro paracleto vir até vocês. É preciso que eu vá, para que o paracleto venha até vocês, possa habitar entre vocês, né? Aqui Jesus estava falando para isso. Então, isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário, em Atos capítulo 2, versículo 31 e 33. Amém?
Jesus disse também que tinha muitas coisas para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir, né? É aquilo que eu falei para vocês, né? Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora, né? João capítulo 16 e 12, né? Por isso que eu falei para vocês aqui no antigo, né, na atuação do Espírito Santo no Velho Testamento, que era específico para algumas pessoas, para algumas ações, porque as pessoas na antiguidade não estavam prontos ainda, né, para ouvir tudo, para receber tudo que Deus, né, tudo que o Senhor Jesus Cristo tinha para nos trazer, tinha para lhe ensinar, né, para derramar sobre a vida dele. Eles não estavam prontos, eles não tinham capacidade ainda, né? Existe um um escritor, né, que ele fala que a mentalidade do povo na época ainda era pequena, não era uma mentalidade fechada, né? Não conseguia compreender de pouca compreensão. Ele não tinha estrutura, né, para ouvir e aprender tudo que o Senhor Jesus Cristo tinha para ensinar. E só através do Espírito Santo, quando ele fosse ao Santo aos céus, que o Espírito Santo viesse, né, ele aí sim nós teríamos a capacidade, através do Espírito Santo, ele nos capacitaria, ele nos ensinaria, nos fazia lembrar, né, tudo que o Senhor Jesus Cristo outrora nos ensinou, ou seja, outrora ensinou aos seus discípulos, ao povo da época, ok? Então, olha lá, Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador, amém? E eu espero que você esteja compreendendo. Se você não estiver compreendendo, deixa aqui, hein, o seu comentário, tá bom? Para que a gente possa estar entrando em contato com vocês, ok? O Espírito Santo consola e ensina, né? Então, ou seja, aqui nós podemos ver um paracleto, né? O que é um paracleto? É advogado, consolador, ajudador, né? Ele vem uma palavra paracleto, vem do grego, vem do verbo kaleo, ou seja, chamar, né, junto do prefixo parar, né, ou seja, ao lado de, né? Então isso é o Espírito Santo. Você ouve muito aí no Novo Testamento alguns pregadores falar sobre o paracleto, né? E aí só o paracleto é só o Espírito Santo? Não, porque o Jesus Cristo também é um paracleto, certo? Porque ele não é o nosso advogado. Então, de acordo com a definição de paracleto, a Jesus Cristo também é um paracleto, ele é o nosso advogado, né? E eu vou inclusive falar alguma coisa sobre essa definição de paracleto com relação a advogado, que o advogado, ele não cai tão bem no papel do Espírito Santo, ele cai mais para o papel de Jesus Cristo, né? Então nós vamos aqui falar para você o porquê disso, porque nós pensamos dessa forma, tá? Então, o paracleto quer dizer um advogado, o ajudador, né? Aquele que consola, aquele que ensina, né? Aquele que conforta, ok? Então, é isso que quer dizer o paracleto. E Spurgeon, né, em seu livro Paracleto, né, o livro de Spurgeon, por o título de Paracleto, né, aquele livro que eu sugiro para você que você possa adquirir ele, comprar ele, para que você possa aprender mais do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo. É um livro muito bom, é um baita escritor, certo? Um tremendo teólogo, eu super indico isso, eu tenho ele, graças a Deus, né? Que eu estava lendo, estava tirando as minhas dúvidas dele. É um livro muito bom sobre o paracleto também. Você pode também pegar a teologia sistemática, que nós vamos ler lá também Gilberto, né, o pastor Antônio Gilberto, também fala sobre a doutrina do Espírito Santo. Você pode estar adquirindo também esses livros aí para que você possa, né, ao longo da sua vida espiritual, estar lendo novos bons livros, estar aí cada vez mais aprendendo, né? Nós não devemos, é certo que a palavra de Deus é a palavra infalível, é a Bíblia sagrada, mas nós não devemos também, né, só ficar lendo a Bíblia. Nós vamos estudar a Bíblia e buscar fontes, né, de outras formas, principalmente no como que era na época, né, porque muitas vezes você não consegue compreender ali como que as pessoas se procediam naquela época, você não tem esse conhecimento, você não consegue decifrar essa mensagem que a Bíblia às vezes quer estar ali para nos passar, e através de alguns bons livros, né, alguns escritores, bons escritores, você tem uma melhor compreensão do que realmente a Bíblia quer nos dizer. Por isso que eu sugiro para você que você adquira bons livros para meditar na palavra de Deus. Ao invés de você estar comprando aquela palavrinha cruzada, né, que vinda aí na banca de revista,
que não tem nada a ver com espiritualidade, com Cristo, com Deus, né? Então eu sugiro que você faça aí uma economia aí com 20, 30, 40 reais, às vezes 70 reais, dependendo do livro, você consegue comprar bons livros para a sua meditação. E aí Spurgeon, no seu livro Paracleto, ele diz assim, olha, que o que é Paracleto, né? Ele diz que ele diz assim, que temo até mesmo que tenhamos ofendido o Espírito Santo por negligenciá-lo, né? No seu livro, né, do Paracleto, o que o Espírito Santo é uma pessoa tão sentimental, tão sensível, né, que muitas das vezes a gente precisa, muitas das vezes não, todas as vezes nós precisamos ter muito cuidado ao nos referirmos ao Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Eu falei isso a semana passada também sobre isso. Nós precisamos ter muito cuidado com o Espírito Santo, porque os pecados, todos eles são perdoáveis, mas se você pecar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Está lá, eu falei isso a semana passada. Se você quiser tirar dúvida, volta lá no vídeo da semana passada, você vai entender o porquê disso, certo? E aí ele fala que, olha, eu temo, né, que nós, né, tenhamos ofendido o Espírito Santo por negligenciá-lo. Como negligenciar o Espírito Santo? Né? Quando o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o pecador, né, dos seus pecados, é quem convence a mim de que eu estou errado, de que eu pratiquei algo errado, né? Aí, muitas das vezes, o seu namorado, seu pai, seu esposo, sua esposa, não convence você do que você errou, mas é papel do Espírito Santo de nos convencer. E aí o Espírito Santo fica martelando na sua consciência, fica martelando no seu coração, no seu ouvido. Olha, está errado, estou triste com essa atitude que você está fazendo. Aleluia. Estou triste com essa situação no qual você está vivendo. Olha, está errado. Ele está ali convencendo você, tentando convencer você, mas você com o coração endurecido, com o coração de pedra, você não abre espaço para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. E aí você resiste à ação do Espírito Santo em convencê-lo. Você não dá brecha, você não abre as portas para que o Espírito Santo possa entrar, né, para convencer você de que você está errado, dos seus pecados. Então, isso você pode estar ofendendo o Espírito Santo. E é um pecado você ofender o Espírito Santo. A Bíblia diz, eu falei semana passada também, que o pecado da resistência ao Espírito Santo também está lá no vídeo da semana passada. Vai lá e pesquisa lá, tá bom? Então, pelo amor de Deus, tenham cuidado, vamos ter cuidado, tenhamos cuidado em não ofender o Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence, é Ele que nos consola, é Ele que nos ensina, é Ele que está conosco todos os dias. A Bíblia diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. A Bíblia diz que Ele veio para ficar conosco. O Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, Ele está nos céus. O Espírito Santo está na minha vida, está na sua vida, está aqui conosco. Ele está presente agora, inclusive nesse momento, quando você está assistindo este vídeo. Ele está aí do seu lado, ele está dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Mas também eu quero deixar aqui uma observação, que muitas das vezes nós habitamos em uma casa, mas por algum momento nós nos ausentamos dela. Nós nos afastamos da casa na qual nós moramos. Concorda comigo? Você mora numa certa casa, mas às vezes você viaja, mas você não deixou, né, aquela casa. Aquela casa é sua, mas você se ausentou da sua casa. Porque por uma necessidade de ter uma viagem, de fazer alguma coisa. Assim é o Espírito Santo. Você é a casa do Espírito Santo. E o que faz o Espírito Santo se ausentar temporariamente da sua casa? O que faz o Espírito Santo temporariamente se afastar do seu tempo? Você sabe bem o que faz o Espírito Santo se afastar. Não preciso te dizer, né? Mas eu vou te dizer assim mesmo, tá bem? O que faz o Espírito Santo se afastar da sua casa, do seu tempo, é a resistência a Ele, é o pecado, né? É você negligenciar, é você ofendê-lo a Ele, certo? Ele fica triste e ele acaba se ausentando. Mas ele se ausenta, mas fica ali, ó, vizinho de você. A hora que você abrir o seu coração, que você acordar, vamos dizer assim, o Espírito Santo está pronto para novamente te convencer dos seus pecados, convencer do que você fez errado e voltar novamente a morar dentro da sua casa, morar dentro do seu templo, que é o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Amém? Então, nós já falamos sobre isso aí. O Espírito Santo consola e
ensina, né? Então nós já falamos aí que Jesus falou dos Espíritos Santos, né? Quando ele falou o Consolador. Diz assim, ó, vimos na lição passada, né, a base bíblica da consubstancialidade, né, do Consolador, o Espírito Santo como filho, né, do grego, como eu falei para vocês, né, vem de parar, né, ao lado de ou próximo, e o kaleo, né, que significa chamar, convocar, certo? Isso é o paracletos, ok? Então, vamos lá. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, né, que é o paracleto, certo? Então nós já falamos sobre isso, né? Então esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento, tá? 4 vezes se refere ao Espírito Santo e uma vez ela se refere a Jesus Cristo, né? E uma ao Senhor Jesus Cristo, certo? Então, de 5 vezes que ele aparece no Novo Testamento, a palavra paracleto, se referindo, 4 delas se refere ao Espírito Santo e uma delas se refere, né? Uma se refere ao Senhor Jesus Cristo, ok? Então é essa a atuação do Espírito Santo também no Novo Testamento como consolo e como ensinador, ok? O Espírito Santo, ele está aqui para nos consolar, para nos ensinar. Vamos ver aqui o que diz em João capítulo 15, João capítulo 15 e versículo 12. Vamos ver aqui que diz João capítulo 15 e diz assim, ó: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, e se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer, certo? Então aí nós vamos ver aí o 16. Vai dizer assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto eu em meu nome perdides ao Pai, ele vos conceda, certo? Então está aí em João capítulo 15, versículo 16. Não foi nós que escolhemos o Espírito Santo. Não fomos nós que escolhemos a Jesus Cristo, mas ele nos escolheu com a sua graça e a sua misericórdia. Porque se fosse por nós não estaríamos perdidos, nós não estaríamos nessa situação que nós estamos. Mas a graça infinita e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, né, o poder de Deus, né, que ele viu a minha situação, viu a sua situação, e ele falou, olha, não quero que aquele Claudevan, que aquele irmão, aquela irmã, o fulano, o ciclano, a Maria e o João, viva nessas condições. Eu vou escolher, eu vou trazer para mim, eu vou resgatá-lo, vou redimi-lo, certo? Então isso foi o que Jesus Cristo fez pela minha e pela sua vida. Amém? Aí você pode ler também João capítulo 16, versículo 7, versículo 1, 1 Coríntios, né, capítulo 2, versículo 1. Vamos ver o que diz ali em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. E eu não fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, né? Aí vem uma situação em que muitos dos teólogos, né, eles vão ensinar, né? Eu sou teólogo, sou formado na Universidade X, aquele anelzão no dedo, né? E aí você vê que ele se engrandece, né, com palavras difíceis, né? Amém. Que seja assim, que estudou, que tem um anelzão no dedo e tal, mas falta um pouquinho, uma coisinha só, a humildade, né? Quem era apóstolo Paulo, né? Um homem instruído aos pés de Gamaliel, um apóstolo, um poliglota, né? Falava várias línguas, um homem que tem uma sabedoria tremenda, mas ele falou assim, olha, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com palavras minhas, com palavras bonitas, com sublimidade de palavras, né? Ou de sabedoria. Aí ele fala, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. É isso que nós devemos fazer. Nós não precisamos ir com sublimidade de palavras. Deixa que o Espírito Santo convença as pessoas e deixa que ele vai ensinar.
deixa que ele vai tocar nos corações, certo? Então, muitas das vezes nós queremos aí trazer palavras bonitas, né? Se colocar num pedestal. Não, meu amado. Não fica no pedestal. A Bíblia diz que importa que ele cresça e que eu diminua, né? Se você não tem capacidade para sentar e ouvir, você também não tem capacidade de se levantar para ensinar. Primeiro nós devemos sentar para ouvir, aprender, para depois nós levantarmos e ensinar, tá? Então, falta um pouquinho de humildade, né? Então tem muitos teólogos, tem muitos professores, muitos pregadores, né, que se engrandecem pelo seu status de teólogo, pelo seu curso na faculdades renomadas, né, a Mackenzie e outras faculdades aí. Mas olha quem que o apóstolo Paulo fala: não fui ter com vocês com sublimes de palavras, não. Eu fui com palavras, né, que importa é que eu fui só falar para Jesus Cristo, não importa de mim, o que importa é Jesus Cristo e esse crucificado. É isso que Paulo estava querendo, o que importava para Paulo era falar da graça de Deus, era falar do amor de Deus, e aí o Espírito Santo se encarrega no demais, amém? Então, é isso que nós temos aí para passar para vocês. Vamos mais adiante aqui um pouquinho, vamos falar ainda, senão nós vamos aí atrasar o tempo aí como tinha prometido, certo? O Espírito Santo reprova e convence, né? João capítulo 15, versículo 26, certo? Convence no Atos capítulo 2, versículo 36. Vamos ver o que diz Atos capítulo 2, versículo 36. Atos capítulo 2, versículo 36. Vamos ver o que é que ele diz. Vamos ver lá. Diz assim, olha. Eu vou tirar minha câmera aqui para que você possa visualizar melhor, ok? Olha lá. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez o Senhor Cristo. Quem estava falando disso aqui? Quem estava falando disso era João, né? João estava falando sobre isso aqui, correto? João estava falando assim, olha, sabe, né, João, deixa eu ver, acho que foi João, agora não me falha a memória, se João e Pedro, né? Acho que foi João, Pedro, que estava falando sobre isso aqui, olha, sabe, é Jesus Cristo, aquele a quem mataste, é uma palavra dura, né? Chamando aquela população, chamando aquele povo de assassino, né? Chamando aquele povo de homicida, né? Aquele Jesus a quem tu mataste, né, era o Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro, olha lá, ele não era João, era Pedro, perdão. Pedro estava falando para eles, aquele Jesus Cristo a quem crucificaste, a quem mataste, ele era o Cristo. E aí a Bíblia diz, né, que eles compungiram-se em seu coração, ou seja, entristeceram. Alguns escritores, alguns teólogos, dizem que essa mensagem de Pedro foi como se fosse uma espada que penetrasse no coração daquela turma, daquela multidão, e arrancasse ali dele aquele coração, que a Bíblia diz que compungiram-se, ou seja, entristeceram, ficaram tristes, ficaram atemorizados, ficaram abatidos. E aí ele em seu coração e perguntaram a Pedro, e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos, né? E eles perguntaram, e agora, o que nós vamos fazer? Já que nós matamos a Cristo, o que nós fazemos? Aí Pedro não fala, aí olha a inteligência de Pedro. Pedro disse assim, olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É essa palavra que nós devemos pregar, né? Nós devemos pregar isso. Por mais que as pessoas estejam erradas, por mais que as pessoas estejam num pecado, muitas das vezes nós usamos de palavras pesadas, usamos de palavras que vai chocar, que vai machucar. A Bíblia diz que é um coração convencer um coração machucado é bem mais difícil do que você levar uma palavra branda, né? Então, nós não precisamos falar assim, olha, se fosse, vamos supor, se fosse alguns hoje aí, falar assim, olha, vocês já estão perdidos, vocês já estão no inferno, vocês mataram Cristo, como que pode isso? Mas Pedro não. Pedro, quem era Pedro, né, também, né? Nós já falamos sobre isso. Quem era Pedro? Um cara sanguinário, um camarada, era um trovão, né? Tinha um temperamento forte, mas o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida de Pedro, e Pedro chega e fala, olha, arrepende vocês, né? E sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês
sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão receber o dom do Espírito Santo. É essa palavra que nós devemos. A Bíblia diz que o Evangelho são boas notícias, boas mensagens, certo? Nós não devemos levar para o pessoal, para a multidão, para o povo, dizendo que ele vai, você já está no inferno. Não, meu amado. Quem tem que fazer isso é o Espírito Santo. Porque você às vezes está pregando numa praça, você está pregando ali, você está falando, você não pode deixar nunca, lógico, de falar o que a Bíblia diz, mas você não precisa usar de certas palavras, devemos ter sabedoria para pregar a palavra de Deus. Deixa que o Espírito Santo convença ele dos seus pecados, certo? O pecado, vamos dar um exemplo aqui, você está pregando numa praça, existe ali um homossexual, né? Que nós sabemos que existe hoje, está aí na sociedade, e você vai lá, Deus, né? Ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os efeminados. Aí ele vai se revoltar com você. Traz isso de uma forma mais doce, de uma forma mais branda, tá? Traz isso de uma forma mais maleável, porque quem vai convencer é o Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo penetre na vida dele, convença ele dos seus pecados, né? Você vai pregando a palavra de Deus e o Espírito Santo vai trabalhando na mente dele, ele vai, a Bíblia diz que o Espírito Santo reprova isso, aí vai falar assim, olha, se você não aceitar Jesus Cristo, se eu não aceitar Jesus Cristo, eu vou viver dessa forma, viver nessa vida que eu estou vivendo, eu não vou para o céu, realmente só existe um caminho. Isso já é o Espírito Santo trabalhando na vida dele, já é o Espírito Santo fazendo a reprovação das suas atitudes, né, da sua vã maneira de viver, e já está convencendo a ele de aceitar a Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer, ok? Devemos fazer, pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que pregues a palavra, está lá em Timóteo, vai lá, busca lá, pesquisa lá, está lá em Timóteo, que pregues a palavra. Somente a palavra, só devemos pregar a palavra. Deixa que o resto, o Espírito Santo se encarrega de fazer. É papel dele, de reprovar e convencer. No primeiro contato que nós temos aí com Jesus Cristo é através do Espírito Santo. Nós fomos convencidos dos nossos pecados, fomos convencidos dos nossos erros e nós não chegamos a Cristo. Através de quem? Através do Espírito Santo, certo? Então deixa que ele convença o pecador. Não fica ali maltratando, não fica ali jogando palavras, pesadas, né? Porque você vai... Hoje nós temos leis aí no país, temos situações que você vai acabar sofrendo um processo, né? E aí sendo reprovado. Ao invés de você ganhar ele para Cristo, você vai estar jogando ele para mais longe de Cristo, ok? Então deixa que o Espírito Santo, ele vai reprovar, ele vai convencer essas pessoas. Vamos ver lá em Tito, capítulo 3 e versículo 3. Vamos ver o que Tito vai dizer também. Tito vai dizer lá, 3 e versículo 3 e 5, aliás, perdoe-me, 3 e 5, diz assim, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação de quem? Do Espírito Santo. Né? Não é pelas obras, não é pelas minhas palavras, né? Mas o que houvéssemos feito, não pelas minhas obras, nem pelo que eu falo, nem pelo que eu prego, mas segundo a misericórdia, né? Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Lavagem de quem? Da regeneração, lavagem de quem? Do sangue de Cristo na cruz do Calvário, nas nossas vidas, e da renovação do Espírito Santo. A Bíblia diz que aqui está dizendo que o Espírito Santo que nos renova, ele que renova a nossa mente, certo? Então é isso que nós devemos entender. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu prego. Oh, sou homem sábio, sou inteligente, sou grande teórico. Não, meu amado. Não é dessa forma. Olha, mas é pela misericórdia, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Está lá em Tito, capítulo 3, versículo 3, certo? É Bíblia, amém? Então fica aqui aí a reprovação e a convenção, né? O que o Espírito Santo convence aí o pecador dos seus erros, né? Da sua vida pecaminosa, ok? Então é isso que eu quero aí falar para você nesta noite, neste dia, né? Para que você possa estar aí ouvindo, né, a palavra de Deus, aprendendo juntamente comigo aqui, né, a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá mais para frente um pouquinho aqui.
Para nós não ficarmos aqui parados, que eu já perdi aqui a ideia de paracleto é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar, né? A tradução consolador, né? É mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João, né? O ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, né? Da mesma substância, glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como o quê? Como um outro consolador, né? Isso que Jesus diz, alguém com as mesmas prerrogativas do Filho, né? Então, Jesus diz que o Pai ensina, né? Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai deles aprendem e vêm a mim, né? João 6,45. O ensino era parte do ministério de Jesus, porque ele as ensinava como tem autoridade, não como mestres da lei. Mateus capítulo 7, versículo 29. Então nós observamos aqui que o Espírito Santo também ele não veio trazer palavras novas, ele não veio trazer outras doutrinas. O Espírito Santo veio ensinar aquilo que Jesus Cristo já havia ensinado, certo? Porque ele é um paracleto, ele é um ajudador, ele era ensinador, ele é consubstancial da mesma que Jesus Cristo, certo? Então ele veio trazer, a Bíblia diz que ele veio nos lembrar, né, das promessas, dos ensinamentos de Cristo. Ele não veio trazer novas doutrinas, novas palavras, ele veio simplesmente nos ensinar aquilo que Jesus Cristo já havia ensinado, tá? De modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador Espírito que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, ele vai falar aquilo, vai só nos fazer lembrar daquilo que Cristo nos ensinou. Ele não vai trazer palavras novas, não vai trazer ensinamentos novos. É aquilo que está na Bíblia, certo? Agora veja só, que fará nos lembrar, ele vai nos fazer lembrar. Pode alguém lembrar de algo que não tinha vivido? Pode alguém lembrar de algo que não tenha lido? Então, meu querido, leia a palavra de Deus, aí sim o Espírito Santo vai te fazer lembrar, amém? Então, se você não lê, se você não estuda a palavra de Deus, se você não medita na palavra de Deus, o Espírito Santo não vai te fazer lembrar, é impossível isso. Porque você só consegue lembrar de algo que você viveu, de algo que você leu, de algo que você viu. Se você não viu, não aprendeu, não leu, não há como lembrar, né? Aí muitas vezes eu falo isso com os jovens, né? Na prova, vamos fazer prova e tal. Ora, para que Jesus possa me abençoar na prova e tal, me fazer lembrar. Peraí, você estudou? Se você estudou, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Se não, ele não tem como fazer isso, certo? Amém? Aí nós vamos ver aí como ajudador, né? O ajudador. A versão Revista de Almeida traduz os paracletos por ajudador, né? De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final de nossa jornada, né? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8 e versículo 26, certo? E aí eu trago uma observação aqui. O Espírito Santo, ele não é apenas um mero enxugador, certo? Ele não é que ele vai enxugar as suas lágrimas, não é um mero enxugador, não. O Espírito Santo, ele veio num contexto de conflitos, meus queridos. Ele veio num contexto de perseguição, tá? Esse ajudador aí, esse consolador, é em período de conflitos, de perseguição, de tristezas, de provas, de desertos, né? Não é um mero enxugador de lágrimas, não, tá? O Espírito Santo, ele veio nesse contexto aí, de conflitos, ok? Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, como nós já lemos, né? Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu. Antes, lembrança é algo que vem da memória, né? Que já está nela, né? Como nós falamos, amém? Então, o Espírito Santo reprova e convence o pecado, nós já falamos sobre isso, certo? Então, a ideia do verbo convencer é persuadir, certo? É observado em outras passagens do Novo Testamento, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo 8.
E antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já está condenada, né? Que nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, né? João 13,18, ou seja, é a reprovação, né? Então, se não crê em Jesus Cristo, já está sendo reprovado, né? O Espírito Santo já está reprovado, tá? O Espírito Santo que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, tá? Então, aí como nós lemos em Tito, capítulo 3 e versículo 5. Amém? Então, meu amado, nós já falamos sobre isso aí. O Espírito Santo como a justiça, né? Convence o mundo e é a justiça impecável de Cristo. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não crerem em mim? João capítulo 8, 46, né? Então, isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus, intercedendo por nós, né? Então, como eu falei para vocês, ele voltou para o Pai e o mundo não vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo, certo? Então, nós já falamos aí tudo isso para vocês. Aí nós temos aí uma situação, né? O Consolador nos leva a Jesus Cristo, o nosso advogado, né? Lembra que eu falei para você que eu tinha uma ideia de que o papel de advogado, né, não cai muito bem no sentido, assim, no sentido real da palavra de advogado, né? Para o Espírito Santo cabe como consolador, como ajudador, né? Porque um advogado nosso é Jesus Cristo, né? Temos um advogado para com o Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Né? 1 João capítulo 2, versículo 1, versículo 2. É aí que eu queria falar para você, porque o nosso advogado, como eu falei também para você que Jesus Cristo era um paracleto também, é justamente baseado nesses versículos, tá? Porque ele é o nosso advogado diante do Pai. Tá? E o Espírito Santo é aquele que nos convence, aquele que nos ensina, aquele que nos consola, aquele que nos faz erguer, né, nos momentos de provações, nos momentos difíceis, né? Não é só o meu enxugador de lágrimas, mas é aquele que consola, que estende as suas mãos para me erguer dos momentos difíceis, né? Então a parte de advogado ele não cai muito bem aí nesse sentido da palavra paracleto para o Espírito Santo, mas cai sim para Jesus Cristo. Amém? Dúvida até aí? Tá tranquilo? Então eu espero que você possa aí ficar firme, né, nos pés do Senhor Jesus Cristo para que você possa estar recebendo o poder e a graça de Jesus. E aí nós temos também Jesus disse ainda, né? E do juízo. Por quê? O príncipe deste mundo já está condenado. João capítulo 16, versículo 11, né? O príncipe desse mundo é uma referência a Satanás, meu querido, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo e ele não tem nenhum direito sobre mim. João capítulo 14, versículo 30. E aqui eu abro também um parênteses, que esse príncipe, Satanás, ele já foi derrotado lá atrás, certo? Então a Bíblia diz que Jesus Cristo pisou sobre a cabeça da serpente, esmagou a cabeça da serpente. E aí tem muitos aí pregadores que pisa na cabeça da serpente, irmão, pisa na cabeça de Satanás, meu querido. Jesus já pisou na cabeça dele. Jesus já pisou, já esmagou a cabeça dele. Então, pregue a palavra, tá? Ensina o povo, traga ensinamento à palavra de Deus. Esse negócio de movimento, Não, meu querido, ensina a palavra de Deus como é genuína, a palavra genuína, que Jesus já pisou na cabeça dele, já esmagou a cabeça dele. Jesus já venceu o Satanás e já está derrotado, né? Só que ele ainda continua insistindo, né? Ele ele não se dá por vencido, mas ele já está vencido, ele já está condenado, ele já está derrotado, tá? O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de seu julgamento, né? E que julgamento que é esse? Dos nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação de quem? Do Espírito Santo, né? Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás que já começou e será concluído na consumação dos séculos. Mateus capítulo 25, 41, Apocalipse 12, versículo 2, 10, 20 e 10, né? Aí eu não vou ler aqui para não tomar mais tempo, mas você pode aí marcar esses
versículos e ler na sua Bíblia aí, fazer as suas pesquisas, ok? Amém? Então, o diabo, irmão, ainda luta numa batalha que já foi perdida, né? Ele não desiste, né? Esse juízo é a referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário, né? Ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás que já foi vencido por Jesus Cristo na sua morte e ressurreição. Aí chegamos na nossa conclusão, né? Diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido do Consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo do processo da salvação, ok? Então é isso que eu queria trazer para você neste dia, nesta tarde, nesta noite, né? Que você possa ter aprendido, e as dúvidas pode deixar aqui no comentário, tá? Deste vídeo, para que a gente possa estar trazendo para você aí a palavra de Deus, né? Trazendo e tirando as suas dúvidas, seja ele por um WhatsApp, seja ele por e-mail, ou aqui mesmo nos comentários. Você vai lá e visita, tá? Deixa o seu, volta lá para ver se já foi colocado a resposta para você, se assim você teve dúvida, tá bem? Então, eu quero agradecer a vocês que você ficou comigo até esse momento, né? Até agora, nos assistindo, não deixou de nos assistir, né? De aprender juntamente comigo, porque ao passo que eu passo isso para vocês, eu também estou aprendendo. O Espírito Santo está me ensinando, está me dando ideias, trazendo à minha mente, né, fazendo-me lembrar de versículos que eu já tenho lido, né? Então isso para mim é muito importante, é muito gratificante, amém? Então fica com Deus, dá o seu like, compartilha esse vídeo, coloque nas suas redes sociais, coloca aí no seu status, no WhatsApp, para que as pessoas possam estar vendo mais esse vídeo, amém? Deus abençoe a sua vida e que você fique com a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, e a sua família seja abençoada. Nós estamos no ano de colheita, a década da colheita. Nós tivemos esse final de semana culto maravilhoso, certo? Na presença de Deus, onde nós tivemos o prazer e a honra de ouvir o nosso amigo Caleb Peixoto, né, trazendo uma palavra maravilhosa da parte de Deus. Tá? Também estar aqui no nosso canal os 2 dias de culto, no culto do sábado e o culto do domingo, foi o domingo que o Caleb pregou. Então você também pode vir aqui buscar no nosso canal e assisti-lo novamente, que ele está gravado aí. Amém? Deus abençoe, fica com Deus, estamos juntos. Até a próxima videoaula, se Deus assim o quiser e nos permitir. Amém.